Esse áudio é a narração do livro Cartas de Cristo. Você pode adquirir essa obra através do QR Code aqui na tela. Esse livro também está disponível para download no site cartasdecristobrasil.com.br e você acha o link aqui na descrição do vídeo. As Cartas de Cristo. Carta 5, primeira parte. Eu, o Cristo, estou escrevendo esta carta 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referirei como universal e divino, a fim de ajudá-lo a abrir sua mente à compreensão de que, enquanto você é um indivíduo, aquele que lhe deu o ser e a individualidade é em si mesmo universal, eterno, infinito, onipresente, sem princípio nem fim. Para o bem das pessoas que resolverem ler a carta 5 antes das cartas anteriores, as quais relatam minha vida e meus verdadeiros ensinamentos enquanto estava na Terra, direi que meu verdadeiro eu, Jesus Cristo, não deve de nenhuma maneira ser confundido com o Jesus retratado no Novo Testamento. Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e muito mal interpretados por todo mundo na forma dos 4 evangelhos, é minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos evangelhos. Isso é necessário para desfazer e finalmente eliminar da consciência das pessoas os mal-entendidos que têm persistido, assim como a má informação dada às gerações de buscadores espirituais desde que vivi na Terra. Quando estive na Terra para descrever a realidade por trás e dentro da existência, usei deliberadamente o termo Pai ao referir-me a Deus. Tive 2 razões para fazê-lo. Em primeiro lugar, como expliquei na carta 1, quando recebi a iluminação no deserto, pude ver que os conceitos que descreviam o Criador do Universo, conforme revelados pelos profetas judeus, eram completamente errôneos. Em segundo lugar, me foi permitido conceber com clareza e compreender plenamente a verdadeira natureza do Criador. Dei-me conta de que era uma natureza parental, a de satisfazer as necessidades da criação de maneira específica e bem definida, semelhante a um pai e mãe. De fato, vi que os impulsos parentais, presentes em todos os seres vivos, eram extraídos diretamente do Criador, e que a origem de todo o amor e dos impulsos parentais era também a origem da vida e da existência em si. Também vi que a criação era uma manifestação visível dos impulsos criativos universais do ser, e que, portanto, podia chamar a humanidade de descendência do Criador. Por esta razão, era totalmente natural que falasse do Pai ao referir-me ao Criador, pois para mim isso é o que realmente o Criador é, em todos os aspectos, e sobretudo Pai e Mãe. Porém, considerando a insistência judia em relegar a mulher a uma posição subordinada na vida diária, me referi somente ao pai para evitar a resistência judia e para ganhar a sua aprovação para um novo termo. Também idealizei o termo pai para ajudar os judeus a perceberem que seu conceito de Jeová e a rigidez das leis judias eram totalmente errôneos. Também, ao utilizar um novo termo, o pai, para descrever o Criador, o impulso criativo por trás e dentro da existência, esclarecia que havia trazido um ensinamento completamente novo, oposto à crença estabelecida em um Deus que rejeitava certas pessoas e que enviava para elas merecidos desastres como castigo. Quero que você compreenda plenamente que em nenhuma parte do Novo Testamento foi dito claramente que eu estava trazendo uma instrução completamente oposta aos ensinamentos do Antigo Testamento. Portanto, não se pode confiar, aceitar ou crer no Novo Testamento como uma verdadeira narração da minha vida e ensinamentos. Um relato verdadeiro e preciso de minha personalidade, minha natureza iluminada, minhas atitudes emocionais e meus ensinamentos em si teriam amplamente esclarecido
que as antigas formas de religião judaica e meus ensinamentos iluminados eram completamente opostos em todos os aspectos. A religião judaica possuía conceitos extremamente materialistas. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nossa fonte do ser. Estes, em vista do seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Mas quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou do mal exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Eu trouxe um novo ensinamento, destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes da universalidade e do amor, a natureza inerente e transcendente daquele que trouxe toda a criação para a manifestação visível. Tenho o propósito de tornar isso muito claro para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígio de crença de que eu era simplesmente um profeta em uma extensa linhagem de profetas judeus e que eu continuava a pregar suas crenças, onde um Jeová Todo-Poderoso possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação. O temor que os discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformassem com o que estes haviam decidido contar ao povo sobre mim. Você deve recordar que para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que este tinha mantido os judeus unidos durante séculos. Portanto, extraíram e adicionaram aos meus ensinamentos tudo o que fosse compatível com as velhas crenças religiosas. Minha genealogia foi traçada para assegurar aos judeus que eu descendia do rei Davi. Por que teriam se incomodado em fazer isso? A não ser que quisessem deixar claro que eu era judeu de linhagem antiga e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. Se realmente tivessem compreendido o que eu tinha vindo fazer na Terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo de compreensão e atividade, teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia de minha morte. Porém, não o fizeram e obscureceram muito do que tentei ensinar. Um discípulo de coração valente, Estevão, tinha menos medo de falar de meus verdadeiros ensinamentos, ainda que estes também tivessem sido modificados, mas foi apedrejado até a morte. Você deve compreender que a vida dos meus discípulos era precária e que não é de se estranhar que mascarassem os meus ensinamentos com pensamentos tradicionais para torná-los mais aceitáveis ao povo. Haverá disputas ferozes quando digo que o cristianismo apresenta o registro de apenas algumas das minhas afirmações e curas que não entram em grande conflito com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus primeiros discípulos e Paulo, depois de sua iniciação na Antioquia, para manter os judeus unidos tanto quanto possível e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se converteu em uma faceta do pensamento cristão. Esta é a verdade a respeito da minha vida e morte sobre a terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chegam a abandoná-las, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses. Entretanto, por mais queridas que sejam as crenças, são somente crenças. Elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. Agora que retornei para você, por intermédio do canal dessas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível, dentro dos parâmetros de sua percepção humana, para descrever a realidade, sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. Exatamente como há 2000 anos, eu vim agora, através do canal destas cartas,
estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Por essa razão, estou irradiando o pleno poder de minha consciência crística, a fim de trazer para você a verdade da existência na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você por tradição. Com o uso e a compreensão, a terminologia despertará em você a mesma, ou ainda maior, reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes, utilizando a palavra Deus. Essa terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com um poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos, próprios dos impulsos do ego, e perseverar na meditação e em uma elevação de sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e finalmente todo o seu corpo. Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir a sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. Reflita sobre essa afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você mesmo, não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e, no final, se manifestam em seu mundo. Porém, deixo ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização, quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Vim também com a plena força do meu poder crístico para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir a sua consciência, todo o seu ser, ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovados, para que possa abandonar o seu antigo modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Eu espero, com o amor divino, que você alcance esse supremo estado de ser antes que passe para a próxima dimensão, a fim de que sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Este é o único propósito que motiva essas cartas. A afirmação acima é um modo mais forte e poderoso de dizer em outras palavras o que eu disse quando estava na Terra. Busque primeiro o reino dos céus, e todas as coisas boas serão dadas a você em acréscimo. Não fiz essa afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei um fato da existência. É preciso que compreenda
completa e claramente que aquele que você chama de Deus, e aqui me refiro como universal, não possui nenhuma das características humanas que são atribuídas a ele por muitas religiões. As características humanas de raiva, ameaças e castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Digo novamente, eu, o Cristo, desci para ditar estas cartas expressamente para livrar sua mente das antigas imagens formadas com palavras humanas cunhadas pelos profetas. É a minha firme intenção substituí-las por descrições de poder da consciência universal, a qual realmente cria, move-se e apoia o universo visível e todas as demais dimensões para além de sua percepção e compreensão atual. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nestas cartas for absorvido e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão da existência limitada para uma outra mais luminosa e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo, e você sairá aliviado por estar livre das limitações físicas para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas, uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade e uma experiência de ser extasiante como você nunca sonhou. Também quero deixar claro que muitas e muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida frutífera e realizada seguindo milhares de diferentes mestres do pensamento positivo. Mude a sua consciência, eles dizem, e você mudará a sua vida. Isso é verdade até certo ponto. Porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e um anseio de algo mais. Esse algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com a sua fonte do ser. Pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo universal infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universal e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, de que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. E quando digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que quando você está fazendo oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Certamente, a fonte do ser recebe a oração e frequentemente obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte de seu ser será experimentado somente quando você tiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego humano e quando tiver passado algum tempo meditando e estendendo regularmente a sua consciência, de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte, buscando conexão, renovação e repouso do espírito. Este é o verdadeiro propósito por detrás da existência, uma constante e mútua reciprocidade de comunicação entre a fonte de todo ser e a criação.